Que O maneiro. William era um dos meus maiores ídolos, assim. Eu queria dançar igual o William, sabe? E a gente tava junto fazendo essa turnê. Eu não esqueço, um dia eu cheguei pra ele e falei assim, meu... eu vi ele tava dançando um trecho de uma das coreografias do Companhia de Performance. Acho que era até a coreografia que dançava em cima de Jay-Z. Enfim, alguma música do Jay-Z. E eu vi ele dançando e eu cheguei assim, mó tímido. Eu falei, ô, mano... Você não me ensina essa coreografia? E meu sonho é aprender essa coreografia. E aí ele me ensinou na rua, assim, do lado da van. Sabe os bagulho assim que você fala, mano, aprendi a memória. coreografia Caraca, do que Companhia de maneiro. Performance, mano. Umas coisas ficam como troféu, assim, sabe? E até mais ou menos um pouco depois, até dos anos 2000, aprender as coreografias dos grupos era muito incrível. Você Era olhar muito louco. as Você, tipo, fitinhas e caraca, eu tô vamos pegar essa aprendendo aqui. aquela Não parte do grupo tal que, puta, foi um foi o boom. que ganhou. Sempre que aquele ganhou e tal. Ou às vezes nem o que ganhou, mas que Marcou, né? marcou. Ah, Porque eu acho que hoje em dia, enfim, eu posso estar errado, mas eu tenho essa impressão de que hoje em dia, assim como a maioria das coisas são passageiras, são mais efêmeras e se dissipam rápido, né? Tipo, sei lá, música passa. A gente igual, quando eu falo pra vocês assim, cara, a Montel Jordan, vocês já sabem qual é a música sobre a qual eu vou falar. Sim. Você já tem ela na cabeça e você decorou todos os sons dela do começo ao fim. Essa música não foi embora, ela não é efêmera. E Não. assim é pra praticamente Ela vai- tudo que a gente ouvia naquela época, né? Hoje em dia as músicas são as músicas, talvez as músicas também, mas principalmente nós temos menos conexão, a gente dedica menos tempo para as coisas. E eu acho que coreografias também são assim hoje em dia. A maior parte delas tem esse papel do TikTok, tem esse papel de uma brincadeira Dos 25. passageira ali e vambora. Nessa época sobre a qual a gente está falando, final de 90 até 2010 ali, cara, as coreografias eram preciosidades, a gente cuidava Sim. delas, assim, a gente tinha apreço mesmo, né, cara? Tipo, eu tinha até eu trocava muita ideia com o Chorão, né? Sim. O Chorão, porra, ele sempre te amou, tal, foi um parceirão na minha vida, assim. E a gente ele falava, mano, eu peguei a coreografia do Henrique, cara. Eu peguei a coreografia do fulano, do cicrano. E ele decora Aí todas. ele chegava, ele colocava a música, ele comprava o CD, colocava a música. Eu falei, caraca, que incrível. Porque a movimentação era um DNA que ia sendo passado de um para outro. Isso, cara. E a É forma verdade. de você entender a moda ali no momento era você ter contato com as pessoas que tiveram contato com as pessoas que estavam dando aula, workshop. Então a única maneira era, pega o CD com a música, decora a coreografia, se você conseguir fazer um vídeo, faça o vídeo, traz pra gente a fita e a gente vai pegar a coreografia que foi dada naquele workshop que a gente não pôde dar. Então, essa memória, meu... Esse foi um era dos muito motivos legal, pelo cara. qual eu andava com a minha câmera pra cima e pra baixo nos eventos. Nossa, mano, pra quem não conheceu o Thiago nessa época, mano. Você tem Thiago- esse material, Thiago? Tenho. O Thiago vinha de Brasília. O Thiago vinha de Brasília e eu só conhecia ele com a câmera no ombro, cara. Ele gravava tudo. Eu gravava Gravava tudo. Caraca, Tudo, Thiago, gravava onde tá tudo. esse material, Esse mano? material tá guardado a 7 chaves em Brasília. E eu fui descobrir hoje aonde ele estava. Vamos digitalizar Aonde ele essa está. parada. Que eu tava assim, eu falei, mano, falei com os contatos bons. Falei, cara, a gente tem umas fitas de 2003 que ninguém tem. Porque assim, como eu gostava de filmar e tal, e eu filmava realmente tudo. Tinha momentos que tava a gente no restaurante, trocando ideia, e aí de repente tinha alguém falando de dança e eu, plá, Filmava tudo, cara. filmava mesmo. O Henrique, ele chegava, ó o menino da câmera aí. Era isso, mano. Teve um workshop que ele deu, uma palestra, que foi numa salinha, tava você, a Ló, o Otávio, acho que se não me engano, o Buda, sim, o Buda Stretch, o Henry Link, e eu tava sentado do ladinho deles, eu com a câmera. Ele virou assim pra mim, ele, larga essa câmera, cara, Caraca. presta atenção. Eu falei, não, tô prestando atenção. Isso em algum momento vai fazer uma diferença. Opa! E Não, é aí isso, eu descobri que elas estão guardadas em Brasília. Cara, Vamos e digitalizar. a Tati tem uma muita coisa. caixa enorme só de VHS, mini DV, tudo pra digitalizar lá. Imagina, com intensivões desde o início, Nossa, pensa. Fitness Brasil, Com isso apresentações. tudo, ela tudo. compra a máquina para digitalizar, né? Com esse Ah, tanto sim, de é. fita que ela vai gastar, ela já compra a máquina para ela digitalizar. Já fica com a sim, máquina. cara, Porra. é muita coisa e é história pra É caramba, muito, né, é. cara? É muita história. Então, tem que digitalizar, Porque por também- favor. Tem, é verdade. Fala não, pra Porque a tem gente mesmo, não tem mesmo. tinha, né?
o Você que celular tem com essa quinta e tecnologia. sexta, nesses dias Exato, agora tá eu tô livre, arrumando um trabalho vou pra começar. você. Toda semana, 2 dias digitalizando ali. Digitalizando. Em um mêsinho, Dá um mês pra e resolver. meio, você Dá pra consegue. resolver. E logo você que é o mais antenado das tecnologias digitais hoje, cara, na nossa área, o Henrique, ele é o melhor, cara. Se você for ver o material dele, vige, ele foi um dos primeiros a oferecer, não vou falar vender, mas oferecer material didático na internet. Ele foi um dos primeiros, cara. Foi um dos primeiros. É, eu Você tem uns cursos bons ali, cara. eu tenho mesmo. Eu não vou. Não Hotmart, vou me tá no afetar Hotmart? pela. Tá. Opa! Não vou me afetar pela Pode falsa divulgar seus modéstia, não, trabalhos, cara. é. Eu acho que tem Não, coisas por muito favor. boas lá. Tem. Curso- Atualmente eu tenho 2 cursos disponíveis lá. Um sobre musicalidade, sobre Sim. conceitos da teoria musical que são muito presentes na nossa interação com a dança, mas que a gente desconhece, ou não sabe o nome, ou não sabe exatamente o que quer dizer. Esse é um curso do qual me orgulho muito, assim, fez muita diferença para mim e tem feito para muita gente. E eu tenho uma aula que eu chamo de Hip Hop Dance, muito prazer. É uma Sim. uma aula nível 1, uma aula iniciante, como se fosse um sampler, assim, como se fosse uma amostragem de coisas que eu considero importantes para o hip hop, divididas em pequenas microaulas, assim, de 20, 30 minutos, aulas práticas, uma dedicada a cada um desses elementos que eu considero importantes. Então, é uma Legal. aula como se fosse uma amostra geral de ideias que eu acho relevantes em uma abordagem para iniciantes, Uhum. voltada para a autonomia. Então, como todas as minhas aulas são, eu tenho essa abordagem de trabalhar com a autonomia. Tipo, você que vai resolver, você que vai fazer. É bem construtivista. Desculpa aí, técnico. Já bati 2 vezes no microfone aqui, mano. Foi mal. Cara, Nossa, interessante isso. É, legal. cara, e é maneiro você falar nessa questão da autonomia. Perdão aí, técnico. O técnico tá sofrendo, Tá mano. sofrendo. Foi mal. É legal você falar dessa autonomia, porque você teve essa transição, né? Como vários de nós. Que nem a gente tava falando no início, eram coreografias. A gente pegava a coreografia, a gente aprendia a coreografia, a gente reproduzia a coreografia. E aí chegou um momento que você começou a ir por outra linha, né? Sim, Que é sim. trabalhar mais essa parte da autonomia. Como é que foi essa trajetória? Cara, primeiro foi pessoal. Como? né? Como veio esse Sim. Primeiro foi bagulho? pessoal. Na época, eu me considerava, me entendia como dançarino antes de quaisquer outras coisas. Eu me entendia como dançarino. Com o tempo isso foi mudando, enfim, eu fui cada vez me encaixando me colocando em caixas diferentes, né? E hoje em dia, por exemplo, eu me considero um pesquisador e professor. Não me considero um dançarino. Eu sou um pesquisador e professor que dança. Aham. Danço todos os dias, mas eu me movo a partir de outros propósitos. Mas na época ali, começo de 2000, até 2005, eu diria, acho que 2004, comecei a me incomodar com umas coisas. 2005 foi um ano muito impactante assim para mim, que foi quando eu tive contato direto com Brian Green. Vocês lembram ele em Sim. Curitiba? Eu tava nesse. Sim. Eu acho que eu tava nesse. Sim. Foi o Jopef? Foi no Jopef, Eu exatamente. tava Você nesse. deu aula, não deu? Dei Esse aula foi a lá. minha Jopef. primeira viagem, se eu não me engano. Acho que foi a minha primeira viagem com ritmos que eu fui dançar no Base, Sim. Tava o Caju. Cara, 2005 foi um ano muito... Foi uma virada pra mim, assim, Ó. cara. No Jopef, eu acho, ó, tá vendo essa foto, Hugo, aí, que tem ele de bem bonito, esse, a do lado, o vídeo do lado, esse. Aí, Henrique. Ó, Henrique, Eita! eita! Aí sim, hein? É esse aí, Henrique? Caramba, mano. Não foi esse ano. Já foi depois. Esse já foi daí mais pra frente? Depois, já Aí foi depois. agora, Corpus ali, né? Já mudou, né? Já. Aí eram experimentos que eu já tava fazendo, com como coreografar, com uma cara de freestyle, que não parecesse tão quadrado, enfim, já tava experimentando. Você já tava começando a ir pra esse viés, né? Sim, ainda tava longe de chegar onde eu queria, mas estava indo, sim. Não, olha pra você ver a corporeidade dele, Não, bem como ele diferente. mistura. Parece que é freestyle, mas é uma coreografia, entendeu? Isso, eu tava em busca exatamente disso, Picolé, que eu queria que parecesse freestyle,
apesar de ser coreográfico, era uma busca. Mas foi alguns anos antes disso, no Jopef, quando o Brian Green estava lá, e o primeiro choque foi que havia algum tempo que a gente ouvia falar assim, a ideia de danças sociais. Tava vindo aquela nuvem, né? Sim. Tava vindo uma nuvem, isso. Era um tava termo pairando. que estava aparecendo e eu não sabia sobre o que isso estava sendo dito, o que ia, enfim, não entendia. E como o Thiago falou, vocês eu não sei, eu só trabalhava com coreografia, eu só dançava, pra mim Também. dançar era um sinônimo de ter uma coreografia pra dançar. Sim. Eu não vim desse contexto que muita gente veio, o contexto da festa. Eu não comecei a dançar em festa. Eu comecei